Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria podermos estar aqui unidos e reunidos e, como eu disse, não assistindo esta missa, lembre-se sempre disso, mas participando, porque você não assiste algo que foi preparado e que você não tem como participar, não é? Como agir, interagir. A Santa Missa é um momento em que nós não devemos assistir, mas participar. E estou dizendo isso justamente porque a palavra hoje nos lembra que se nós não estamos atentos, se não acolhemos com profundidade aquilo que o Senhor vai entregando, se nós não percebemos os sinais, se ficamos à distância, vamos também ter que ouvir em algum momento: vocês estão enganados porque não conhecem a palavra. Nós estamos, inclusive, às vésperas do dia de Corpus Christi, uma semana importante, bonita, né? Hoje, iniciando esta novena do Sagrado Coração de Jesus, às vésperas do dia de Corpus Christi, nós recordamos ainda o que celebramos há poucos dias, a grande solenidade de Pentecostes, e por isso haverá esta grande solenidade também de Corpus Christi, em seguida a festa de Pentecostes. E hoje a palavra nos lembra que onde não há este discernimento de Deus, haverá muito provavelmente confusão, desânimo. Veja, hoje na palavra, São Paulo escrevendo a Timóteo: meu irmão, eu te convido a reavivar em você a chama deste amor. Diante da dificuldade, da perseguição que havia, diante do medo, do perigo desta perseguição, é fato que também nós, na nossa própria vida, em alguns momentos nos sentimos mais fracos. É verdade que em alguns momentos, algumas realidades da nossa vida, elas meio que nos atropelam, né? Você já deve ter passado por isso. Quando você está cheio de projeto, pensamento, você começa o dia querendo realizar alguma coisa, você diz: hoje meu dia vai ser assim, 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 e de repente vem alguma coisa que chacoalha, bagunça um pouco a tua realidade, aquilo muda o que você tinha pensado, e às vezes isso causa, nesta bagunça que vem sem avisar, até algum desânimo. E hoje São Paulo diz: Timóteo, meu querido irmão, lembre-se deste amor que você tem sobre a sua vida. Lembre-se desse Deus que levanta, cura, que ressuscita, deste Deus que nos derramou sobre nós o seu Espírito. Então, diante disso, desta certeza de uma palavra que você já encontrou, eu te convido a reavivar a chama deste amor, a recordar que você tem sobre a sua vida uma força que vem de Deus, que vem do alto, que está presente em você. E por isso o apóstolo vai dizendo, né, sobre a graça de Deus que nos é revelada, sobre a palavra que habita o nosso caminho, sobre o Espírito Santo que nos conduz. E ele faz esse convite para também dizer a Timóteo e a nós, neste dia, que nós, independente das situações que nós estamos vivendo, o que nós precisamos é ter atenção àquilo que nos diz o Senhor. No Evangelho de hoje, os saduceus trazem ali uma situação que provavelmente inventaram, né? Essa realidade muito estranha. Uma mulher que se casa com 7 irmãos, de fato havia essa tradição de que se uma mulher se casasse com o seu marido e não tivesse um filho, e este marido falecesse, ela deveria se casar com o irmão deste marido falecido, e eles trazem essa história de uma mulher que se casou com 7 irmãos. É evidente que isso é uma história muito provavelmente inventada, é muito certo que isso não terá acontecido, mas Jesus traz ali uma questão muito importante. Escuta, acolhe esta história que eles trazem, né, no Evangelho, e inclusive diz: olha, vocês estão muito enganados. E o que eu gostaria que a gente levasse também, além da história, além da afirmação de Jesus sobre a ressurreição, ele traz clareza sobre o que eles estão questionando sobre a ressurreição, faz ali um paralelo justamente dizendo o Deus de Abraão, quando o Senhor aparece, e ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, para dizer, eu sou o Deus que vai agindo através de cada uma das gerações, porque para os saduceus a vida era este instante. Então você nasce,
você vive, e quando você morre, tudo acaba. O conceito deles era esse. Então você tem que viver nesta vida, e até rezar, e até fazer a tua oferta a Deus, mas para que Deus te conceda mais anos de vida. Porém, na concepção deles, quando este corpo morresse, a sua vida acabava. E por isso eles estão questionando a ressurreição, e Jesus diz, vocês estão muito enganados. E há um ensinamento muito concreto sobre isso, que nós devemos levar hoje conosco. Diante também desta palavra dita por São Paulo, do convite que ele faz a Timóteo para reavivar, reacender. Não é como uma vela que às vezes vem um vento e apaga a sua chama, mas ela pode ser reacesa, assim também a nossa vida. Jesus também nos lembra o perigo de vivermos alheios, distantes desta palavra. E a gente vai perceber exatamente isso muito realmente na nossa vida. Todas as vezes que houve o pecado, todas as vezes que nós agimos por impulso, todas as vezes que nós agimos inconsequentemente, é porque não era o Senhor nos conduzindo. E quando eles fazem este tipo de pergunta, tem este conceito sobre a ressurreição que não acreditavam, quando eles têm esse conceito da vida finita aqui nesse momento, quando não acreditavam na ressurreição, e eu e você, quando também nos perdemos no nosso caminho, é porque de fato nós estávamos alheios a esta palavra, não é? E hoje diz o Senhor, olha, acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então, quando nós não estamos intimamente ligados à palavra, quando não há um conhecimento, uma escuta atenta, quando a gente até ouve essas leituras, mas elas passam despercebidas na nossa vida, também nós muito certamente estaremos enganados. A nossa resposta, as nossas escolhas, a nossa decisão serão confusas. E a gente tem que pensar muito sobre isso. Quando Timóteo escuta Paulo dizendo, olha, reaviva a chama do amor sobre você, quando a gente se sente desanimado de fato, quando nós passamos por um problema, e nós passamos, todos nós. Se nesse momento eu disser a você que está acompanhando, rezando comigo essa missa, você tem algum problema nesse momento? Você tem alguma coisa que agita o teu coração, que está assim inquietando um pouco a tua cabeça, que às vezes te faz acordar até mais cedo do que o seu despertador? Você vai dizer, tenho. E é nessa hora em que nós precisamos tomar posse desse ensinamento, para que a gente não venha agir enganados, para que diante da resposta, das escolhas, da decisão, de como seguir, aonde ir, o que fazer, às vezes na criação dos filhos, no teu matrimônio, em como viver a tua vida em comunidade, naquelas decisões e respostas que você tem que dar na sua própria intimidade, seja para aquilo que é seu, seja para aquilo que é para fora da gente. É preciso olhar, ouvir essa palavra de Jesus e refletir, será que eu também não estou agindo assim? Será que isso não tem ganhado mais força? Será que esse vento não tem bagunçado mais do que devia? Porque eu também não estou compreendendo como devia as Escrituras. Jesus reforça novamente a importância da sua palavra, de uma escuta atenta da vontade de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje, duas coisas. Fique atento à palavra do Senhor. Na sua hora de crise, na sua hora de dificuldade, quando você tem que dar uma resposta aí, de uma decisão na sua vida, quando você tem que corrigir alguém ou se corrigir, quando você tiver que dar um conselho, quando você precisar tomar uma decisão na sua vida, quando aperta o coração, quando sente solidão, enfim, em todas as realidades e situações, quando as coisas vão bem para prosseguir bem, leia, ouça, escute a voz de Deus. Procure entender o que a palavra do Senhor te diz. E Deus vai agindo, Deus vai cuidando, Deus vai libertando, Deus vai realizando milagres, prodígios, porque aí já não serão só mais os nossos pés somente, mas é a sabedoria de Deus, é a graça dele que orienta o nosso passo. E diante também dos desânimos, da angústia, às vezes da tristeza, diante daqueles momentos mais incertos e exigentes, hoje Paulo também te diz, reaviva a chama do amor. Você não vai fingir que está tudo bem, você não vai fingir que você não tem problemas, mas você vai confiar isso a Deus. E aí, quando a gente faz o que depende da gente, quando nós realmente vivemos e realizamos o que depende de nós,
Deus realiza o que nós não podemos na nossa vida. Ele é o Deus do impossível, que também espera de nós esta resposta. São Paulo convida Timóteo, dizendo: meu irmão, prossegue firme. Há uma graça sobre a nossa vida. E eu digo a você e te convido a dizer para mim também hoje: há uma graça que vem de Deus e encontra a nossa vida. Por isso, nesse minutinho, instante breve, oferece também este dia. E eu convido você, hoje, se existe algum desânimo, alguma dificuldade, se o seu coração está inquietado, atribulado com alguma situação, neste momento, faz uma prece por isso. Se existe alguma realidade na sua casa, na sua família, com os filhos, com a esposa, com o marido, algum amigo, traga isso no altar. Apresente isso na intenção desta missa também. Hoje, por também diante dos desânimos, das angústias, dos problemas que passamos, ofereça isso também na intenção deste altar, na Santa Missa de hoje. Traga também alguém que você sabe que precisa de oração, alguém que nesse momento precisa ser encontrado por esta graça que São Paulo nos lembra, que está à disposição da nossa vida. E por isso rezamos, pedimos, clamamos a Deus, que nos ajude diante daquilo que nós não podemos, para seguirmos sempre mais, renovados pelo seu amor e a sua bondade.